Seu marido está na sala de cirurgia. Precisamos retirar o apêndice agora. Quando ouvi aquelas palavras, meu coração simplesmente parou por um segundo. A voz do outro lado da linha era da minha irmã. Eu reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Firme, rápido, típico de quem trabalha em hospital. Mas havia um problema impossível. Meu marido estava sentado no sofá da sala, bem ao meu lado. Olhei lentamente para ele. Raul estava tranquilo, assistindo televisão com uma xícara de café nas mãos. Minha garganta secou. "O que você disse?" Perguntei quase sem voz. Do outro lado, minha irmã respondeu sem perceber o peso daquelas palavras. "Ele chegou com dor forte na barriga. O médico disse que era apendicite aguda. Já levaram ele para o centro cirúrgico. Senti um frio atravessar meu corpo. Olhei novamente para Raul. Ele virou o rosto para mim, percebendo minha expressão. "O que aconteceu, Helena?" Minha irmã continuou falando, preocupada. "Eu achei melhor te avisar antes que alguém do hospital ligasse. Achei que você ia querer vir." Minha mente parecia não conseguir acompanhar aquilo. "Elisa", murmurei. "O Raul está aqui em casa." Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ocupar todo o espaço da sala. "O quê?" ela disse devagar. Meu marido agora estava totalmente atento. "O que está acontecendo?" perguntou ele. Respirei fundo, tentando organizar as palavras. "Minha irmã disse que você está em cirurgia." Ele riu, confuso. "Eu?" Ela disse que você chegou no hospital com dor forte e foi operado às pressas. A expressão dele mudou. Não para medo, para algo muito mais estranho. Confusão. Do outro lado da linha, Elisa respirava rápido. "Helena, eu estou olhando a ficha dele agora." "Que ficha?" "Do paciente." Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na sala. "O nome é Raul Menezes", disse ela. Olhei para o meu marido. Esse era exatamente o nome dele. Minha mão começou a tremer. "Elisa, você tem certeza?" "Absoluta." Raul levantou do sofá lentamente. "Deixa eu falar com ela." Coloquei o telefone no viva voz. "Elisa", ele disse. "É o Raul." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Isso não faz sentido", murmurou. "Por quê?" "Porque o homem que entrou aqui", ela disse devagar, "é idêntico a você." Meu estômago se contraiu. Raul franziu a testa. "Idêntico?" "Igual. Mesmo rosto. Mesma voz. Mesma altura. Quando ele chegou, eu achei que fosse você sem nem olhar direito a ficha. A sala ficou pesada." Raul passou a mão no rosto. Eu nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Não era apenas surpresa, era medo. "Raul", sussurrei. "O que está acontecendo?" Ele ficou em silêncio, por um instante que pareceu eterno. Então falou algo que eu nunca tinha ouvido nos 10 anos de casamento. "Talvez eu saiba quem é." Minha respiração travou. "Como assim?" Elisa também ficou muda do outro lado. Raul caminhou até a janela. Parecia estar lutando com um pensamento antigo, algo que ele nunca tinha contado. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais pesada. "Existe uma história na minha família que quase ninguém comenta." Meu coração acelerou. "Que história?" Ele demorou alguns segundos para responder. "Eu tive um irmão." Olhei para ele sem entender. "Teve?" "Um irmão gêmeo." O telefone quase caiu da minha mão. Elisa soltou um suspiro do outro lado. "Gêmeo?" Raul assentiu devagar. "Nós tínhamos 3 anos quando fomos levados ao centro da cidade com meus pais. Era uma tarde cheia. Muita gente, vendedores, carros, barulho." Ele engoliu em seco. "Em algum momento, meu irmão soltou da mão da minha mãe." O silêncio voltou. "E desapareceu." Senti um arrepio subir pelos braços. "Desapareceu?" A polícia procurou por dias. Meus pais também. Colocaram cartazes, falaram com todo mundo. Ele abaixou o olhar. "Nunca encontraram." Meu peito apertou. "Raul, cresci sabendo que tive um irmão, mas sem nunca saber o que aconteceu com ele." No telefone, Elisa falou devagar. "O homem que está aqui tem exatamente o seu rosto." Raul ficou imóvel.
Quantos anos ele tem? Perguntou. Aproximadamente a mesma idade que você. Minha cabeça girava. Era impossível. Ou talvez não fosse. Raul passou a mão pelos cabelos. E se... Ele não terminou a frase. Mas todos nós entendemos. E se aquele homem na mesa de cirurgia fosse o irmão perdido? Meu coração disparou. Eu vou para o hospital agora, falei. Raul pegou as chaves do carro. Eu também. Mas antes de desligar, Elisa disse algo que fez meu corpo gelar. Tem outra coisa. Paramos. O quê? Ela respirou fundo. Quando ele chegou, ele estava repetindo um nome. Meu coração apertou. Que nome? A resposta dela mudou tudo. Raul. E naquele instante, eu percebi que aquela noite ainda escondia algo muito maior. Algo que poderia mudar a história de toda uma família. E talvez revelar um segredo que estava enterrado há mais de 30 anos. O caminho até o hospital pareceu durar uma eternidade. As luzes da cidade passavam pela janela do carro enquanto Raul dirigia em silêncio. Eu nunca o tinha visto daquele jeito. Concentrado, tenso, como se estivesse prestes a enfrentar algo que temia desde criança. Meu coração batia descompassado. Um irmão perdido, um homem idêntico. Uma cirurgia de emergência. Tudo parecia um enredo impossível. Você nunca pensou em procurar por ele? Perguntei finalmente. Raul demorou alguns segundos para responder. Pensei muitas vezes. Ele apertou o volante. Mas meus pais sempre disseram que talvez fosse melhor aceitar que ele se foi. Se foi, que talvez alguém tivesse levado, ou que ele tivesse sido adotado por outra família. O silêncio tomou conta do carro novamente. E eles nunca encontraram nenhuma pista? Nada. Ele respirou fundo. Depois de alguns anos, eles simplesmente pararam de falar sobre isso. Aquela frase carregava uma dor antiga. Quando estacionamos em frente ao hospital, meu estômago estava completamente embrulhado. Elisa já nos esperava na entrada. Assim que nos viu, seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Raul, depois desviou o olhar para dentro do hospital e voltou a olhar para ele. Meu Deus! O que foi? Perguntei. Ela balançou a cabeça lentamente. É exatamente igual. Raul respirou fundo. Ele ainda está em cirurgia? Está. O médico disse que o apêndice estava prestes a romper. Meu coração apertou. Ele corre perigo? A cirurgia é comum, mas foi bem no limite. Caminhamos pelo corredor iluminado. Cada passo parecia mais pesado. Então Elisa parou diante de uma porta dupla. A sala de cirurgia é ali. Raul ficou olhando para aquela porta, como se do outro lado estivesse algo capaz de mudar toda a sua vida. Você acha mesmo que pode ser ele? Perguntei. Ele respondeu com sinceridade. Eu não sei. O tempo parecia se arrastar. Minutos passaram. Talvez uma hora. Até que finalmente a porta se abriu. Um médico saiu retirando a máscara. Família do paciente? Elisa apontou para nós. Somos nós. O médico sorriu levemente. A cirurgia foi um sucesso. Senti minhas pernas ficarem fracas de alívio. Raul deu um passo à frente. Podemos vê-lo? Assim que ele acordar da anestesia. O médico então olhou para Raul e congelou. Seu rosto ficou completamente confuso. Espera! Ele olhou para Raul, depois para a porta da sala, e então voltou a olhar para ele. Isso é algum tipo de brincadeira? Meu coração disparou. Não, disse Raul. Por quê? O médico falou devagar. Porque o homem que eu acabei de operar, ele apontou para Raul. Tem exatamente o seu rosto. O silêncio tomou conta do corredor. E naquele momento, eu percebi que estávamos prestes a testemunhar algo que ninguém naquela família jamais imaginou ver. O reencontro de dois irmãos, separados por mais de 30 anos. Mas o que nenhum de nós sabia ainda era que o homem na sala de recuperação também carregava uma verdade capaz de virar aquela história de cabeça para baixo. E quando ele finalmente abrisse os olhos, nada voltaria a ser como antes. A sala de recuperação estava silenciosa.
O som constante dos monitores parecia marcar cada segundo daquela espera. Raul estava parado ao meu lado, olhando fixamente para o homem deitado na cama. E eu entendi imediatamente por que todos tinham ficado chocados. Era como olhar para Raul no espelho. Mesmo formato de rosto, mesmo nariz, mesmo tom de pele. A única diferença era uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Elisa sussurrou. Eu disse que eram iguais. Meu coração estava acelerado. Então, os dedos do homem se mexeram. O médico se aproximou. Ele está acordando. Raul deu um passo para a frente sem perceber. Os olhos do homem se abriram lentamente, confusos, pesados pela anestesia. Ele olhou para o teto. Depois virou o rosto para o lado e viu Raul. A reação foi imediata. Seus olhos se arregalaram. Eu estou vendo dobrado? Raul ficou imóvel. Nenhum dos dois conseguia falar. O homem tentou se sentar, mas o médico o segurou. Calma, a cirurgia acabou de terminar. Ele voltou a olhar para Raul. Então algo inesperado aconteceu. Um sorriso fraco apareceu em seu rosto. Então, era verdade. Todos nos entreolhamos. O que você quer dizer? Perguntou Raul. O homem respirou fundo. Eu sempre soube que tinha alguém igual a mim por aí. Meu coração disparou. Como assim? Perguntei. Ele falou devagar. Fui criado por um casal que me encontrou sozinho perto da rodoviária, quando eu era pequeno. Raul levou a mão à boca. Eles disseram que eu chorava muito e repetia uma palavra. O silêncio tomou conta da sala. Que palavra? Perguntou Elisa. O homem olhou diretamente para Raul. Raul. As lágrimas começaram a cair pelo rosto do meu marido. Você lembra de alguma coisa da sua infância? Ele fechou os olhos por um instante. Só flashes. Muita gente, barulho e uma mulher chorando. Raul não conseguiu mais se controlar. Ele se aproximou da cama. Meu nome é Raul. O homem sorriu. Eu sei. Como sabe? Ele apontou para o próprio peito. Porque durante anos eu senti que faltava metade de mim. O médico e Elisa se afastaram em silêncio. Raul estendeu a mão. O homem segurou. E naquele momento, dois irmãos separados por décadas finalmente se reencontraram. Mas havia mais, muito mais. Nos meses seguintes, a história deles se espalhou pela família. Eles descobriram que tinham os mesmos gostos, os mesmos gestos e até o mesmo jeito de rir. Era como se a vida tivesse tentado separá-los, mas algo invisível os tivesse guiado de volta. O irmão perdido recebeu o nome de Eduardo pelos pais que o criaram. E apesar de ter crescido longe, ele nunca deixou de sentir que algo estava incompleto. Agora, ele sabia o que era: um irmão, uma história, uma família. Alguns encontros parecem coincidência, mas naquele hospital, naquela noite de dor e cirurgia, a vida devolveu a uma família aquilo que ela havia perdido há mais de 30 anos. E enquanto eu observava os dois conversando como se nunca tivessem se separado, percebi algo simples. Às vezes o destino demora, às vezes ele dá voltas inesperadas, mas quando duas histórias pertencem à mesma origem, elas sempre encontram o caminho de volta, mesmo que seja em uma sala de cirurgia. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.